também, né? Mas os outros goleiros têm um degrau acima, não tem a menor dúvida. Mas se você não der uma oportunidade para essa rapaziada aí, como é que você vai saber? É Só verdade. enxergando eles jogando no time? Não. A seleção brasileira é outro departamento. É outra situação. Eles têm que aproveitar a oportunidade deles e lá na frente eles poderão ser chamados de novo. Nós temos muito tempo que a seleção brasileira não enfrenta um europeu em amistoso. Então nós teremos esses amistosos da seleção e nós vamos começar a fazer uma avaliação do início do trabalho do Dorival, já com pedreira, né? Diferente do Tite, que enfrentou no início do seu trabalho e pôde moldá-lo, né? Pegando alguns jogos fáceis ali, o Dorival já começa sendo avaliado contra a Inglaterra, Dinan. Exatamente, porque a Inglaterra é outro departamento, né? O sarrafo é mais alto, né? Eu lembro quando o Tite jogou... Que é considerada, Dinan, nessas últimas duas temporadas, 23, 24, a melhor seleção. Exatamente, porque teve uma renovação muito grande, a seleção grande. E é importante jogar contra essas seleções para a gente ver qual que é o grau nosso, em que prateleira que nós estamos. Porque jogar com o Zimbábue, estava faltando até jogador para jogar no Zimbábue contra o Brasil. Pegaram 3 ali que estavam na praça, lá de Butina, lá contra o Brasil, lá. Tá certo. Até de Butina o cara entrou. Então, agora não. Agora são seleções top de linha. Vamos ver como é que o Brasil se comporta. Tem expectativa, Dinan? É expectativa, sim. Nós não podemos olhar somente o resultado. Temos que olhar que é um novo trabalho, outra equipes europeias, e não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Tomara que a gente consiga, né? Tomara. Vencer a Inglaterra e vencer a Espanha. Mas se a Inglaterra vencer a Espanha, isso significa que já está bom também. Eu trouxe para um sufocozinho para ele encontrar algumas alternativas a mais aí para a seleção. Meu amigo Dinan, muito obrigado. Hoje foi longo, hein? Puxa! Não, mas ontem ultrapassou a linha de divino gramado, hein? Rapaz, ontem foi mais longo ainda. 43 minutos hoje. Porque lá foi uma pior que uma jogada, né? É verdade. Quase o tempo de uma competição de Fórmula 1. É brincadeira. Exatamente. Graças, Gabriel, para Obrigado, você, para o Daniel. Um abraço, Dinan. Também um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes da Nova de Corubá, falando diretamente da imprensa da FUNEC, que tem a presidência do Luciano Silva e do prefeito Marcelo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente volta, se Deus assim permitir. Um abraço. Tá aí a vitrine do esporte, meu amigo Adnan falou com a gente direto da Fundação de Esportes aqui de Corumbá. Eu perguntei ao Adnan, preciso perguntar para você, para a gente fechar, para nós fecharmos esse quadro do Fique de Olho no Apito. Quais são as suas expectativas para o treinador Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira de Futebol? Tendo em vista que nós vivemos um momento dourado. Eu não sei se você se recorda, porque você é mais jovem do que eu, Daniel. Eu não sei se você se recorda muito da Copa de 2002, a última da Seleção Brasileira, das Copas de 2006 e as outras subsequentes. Você se recorda daqueles jogadores, do estilo de jogo, de tudo que acontecia aqui? Lembro sim. Principalmente da de 2002, porque não foram jogos fáceis. Você tinha ali Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo na melhor fase ali, e não foram jogos fáceis, e principalmente contra a Inglaterra, não sei se você lembra. Lembro demais. Então, assim, existe uma cobrança da glória, né? Mas foram jogos duríssimos e acredito que esses amistosos... Dorival não seria a minha primeira opção. É mesmo? Não acompanhei o trabalho dele. Quem você colocaria à frente da Eu seleção? permaneceria com o Fernando Diniz. Querendo ou não, ele estava fazendo uma jornada dupla, aguardando a chegada daquele rumor da chegada do Ancelotti. Porém, não se concretizou, não sei o que houve, tá uma bagunça, a CBF, né? E acredito que não foi dado o devido crédito para ele, principalmente porque ele foi campeão pela Libertadores. Ele perdeu Mas o Dorival também foi campeão da Libertadores, já? Então, mas não sei se interromperia o trabalho para começar outro. Se já deu uma chance pro Fernando Diniz ficar ali em jornada dupla, não sei se foi dado o merecido crédito a ele. Mas eu acredito Acho que os resultados não derrubaram o Fernando Diniz? Eu acho que não houve tempo de preparação para... Mas, o Daniel,
não tem tempo de preparação em seleção. Olha, É na fogueira, meu amigo. é na fogueira. É na fogueira. Você pega o cara 2, 3 dias antes da partida e você tenta Impor seu moldar o máximo possível de uma ideologia que você tem. Eu até acredito que o Fernando Diniz, ele pecou porque ele tentou colocar uma ideologia que estava dando certo no Fluminense, de um esquema tático que só ele conhece, ele é autor dessa forma de jogar, para jogadores que nunca viram e não conseguiram absorver aquela informação, e a seleção ficou extremamente bagunçada, levando vergonha. Entendo. Nós perdemos muitas partidas aí. Só que deve-se levar em consideração que, por mais que o treinamento em si seja 2, 3 dias, a análise dos jogadores para convocação, estado, condições, ela é feita Há mais durante tempo. esse. Sim. E numa jornada dupla, que querendo ou não, o Fluminense estava numa Libertadores, estava Sim. no Campeonato Brasileiro, então não sei se houve tempo hábil para fazer a análise e estudar formas de pegar esses jogadores que são os melhores do mundo. Eu entendo o que você está dizendo. Basicamente, a culpa não foi do Fernando Diniz, mas da jornada que ele fazia dupla. Exatamente. E Concordo. Dorival vai ter essa chance. Bom, e se o Fernando Diniz chegou para... Nós não sabemos disso, né? E se ele chegou, por exemplo, para a presidência e falou, ó, Fernando, não está dando certo, está uma sequência que está destruindo a imagem do futebol brasileiro, ou aqui ou lá, o que você prefere? E se ele falou, quero lá, não quero ficar só aqui? Não, mas a demissão dele ocorreu justamente depois que Com a o Ancelotti, transição. depois que o Ancelotti renovou o contrato com o Real Com o Madrid. Real Madrid. Não, e diante da mudança também do presidente, né? Mas eu gosto do Dorival, ele tem um bom... Não foi tão bom assim no Vasco, né? Mas eu gosto dele como treinador, acho que ele tem apresentado bons resultados. E acredito que esse será um teste muito, muito vantajoso para o Brasil, porque há anos o Brasil não enfrenta seleções europeias, e não é por culpa do Brasil, é por culpa da própria Europa, que tem feito como é que fala quando você quer armar para outra pessoa? Cilada? Tem feito essa armadilha de justamente isolar Brasil e Argentina para que não praticasse amistosos contra as seleções da Europa, se fecharam ali e... Na verdade, não é que eles se fecharam, é que a CBF vendeu os direitos de jogos de amistosos para um grupo que resolveu faturar demais, colocando, ao invés de dividir, por exemplo, com uma seleção grande como o Brasil e outra a Inglaterra, que as fatias são maiores, ele falou, não, vamos colocar o Brasil contra, igual a Dinan brinca sempre, Zimbábue. E a gente dá para eles umas fatias menores. Foi isso que impossibilitou a seleção brasileira de ficar alguns anos, aí, muitos anos, sem os amistosos com grandes seleções. E também o afastamento da população, da paixão pelo futebol da seleção brasileira, que perdeu a sua identidade depois da Copa de 2014, com aquele vexatório 7-1 dentro do estádio do Maracanã. Ainda não desceu, mas não vamos... desceu. Se Deus quiser, nós vamos revidar isso aí. Um 7-1 acho bem difícil. Vamos ter. Mas eu torço pelo Dorival Júnior. Acho que ele é um melhor treinador do que o Fernando Diniz, minha opinião. Você é contrário, você prefere o Fernando Diniz, né, Dani? Não sei também, Gabriel. Só estou dizendo que diante do contexto daria esse crédito. Você justificou a respeito do ano passado. Eu acredito que o Dorival Júnior é o melhor treinador. Hoje eu coloco o Dorival Júnior na primeira prateleira, dividindo o espaço ali com o Luiz Felipe Scolari, que está na ativa, né? Já havia se aposentado, mas voltou. Quem está em ascensão para essa primeira prateleira também, Renato Gaúcho. Está em ascensão, pode chegar, já esteve, desceu um degrauzinho, está reconstruindo seu trabalho, deve voltar para essa prateleira. E aí nós temos o internacional, né? Abel Ferreira, do Palmeiras, talvez um Jorge Jesus, e eu outros quero treinadores dar minha estrangeiros. opinião. Eu acho Dorival, na minha opinião, eu acho Dorival Júnior o melhor técnico que o Tite. Não sei como é que ele vai como é que o Tite vai ficar no Flamengo, mas eu acho melhor. Eu gosto. Não sei se melhor, mas
Tá pertinho ali. Tá pertinho.